Olá, hoje a gente vai falar sobre um assunto que requer muita pesquisa, muito senso de investigação, muito senso de coerência, porque é um assunto que não existe uma unanimidade. Eu vou começar o vídeo agora falando da seguinte maneira: dentro da história, dentro de todos os conteúdos do mundo, nada é verdade absoluta. A história ela sempre pode mudar a depender de quem conta a sua versão da história. Quase sempre a história é contada pelos vencedores. E nessa história, que é contada pelos vencedores, quase sempre é cheia de falhas. Mas a história que eu vou falar agora, ela requer uma atenção muito maior do que as histórias habituais, pois ainda não há um consenso sobre esse tema. Nós vamos falar sobre uma mulher no comando da Igreja Católica. Isso mesmo, uma mulher nomeada Papa. Para alguns religiosos, principalmente os católicos, este é um assunto absurdo e às vezes até imoral, pois em momento algum a Igreja Católica admitiria ter uma mulher como Papa. A mulher da qual nós vamos falar, ela vai ser chamada de Papisa Joana ou Papa João, provavelmente João VII ou João VIII. Como eu falei, não existe uma unanimidade em relação a esse tema. Se é que ele é verdade, a Igreja Católica procurou esconder ou disfarçar o máximo possível. Mais uma vez falando, é um assunto que requer muita pesquisa para que não venha cair em erros. E olha que interessante, a Papisa Joana, quando eu falo Papisa Joana, é o nome que os historiadores dão. É preciso entender que durante o seu reinado ou seu papado, Joana foi conhecida como João VII ou João VIII, Papa João. Interessante, Papa João ou a Papisa Joana, ela vai reinar ou vai exercer o papado durante 3 anos, com muita habilidade, com muito discernimento. Algumas pessoas podem estar perguntando por que eu falo reinar. Na verdade, o exercício de papado, ele é também um reinado. Lembrando que o Vaticano, ele é um reino comandado por um papa. A jovem Joana, que nasce lá na Alemanha, por volta do século IX, é dotada de uma inteligência muito acima do normal. Ela encanta as pessoas por onde passa. Entretanto, mulheres durante o século XIX não poderiam estudar, não poderia exercer nenhum tipo de conhecimento. A mulher, como quase sempre na história da humanidade, ela foi colocada apenas como uma propriedade do homem. Entretanto, Joana vai desafiar esses dogmas, esses interesses masculinos. E uma maneira que Joana encontra é se disfarçando de um monge. Nessa época, Joana vai encontrar algumas facilidades para usar esses disfarces, já que as roupas de um monge ela não deixava à vista as partes do corpo do homem, no caso de Joana, da mulher, porque usava capuz, onde podia cobrir a sua cabeça, batas longas que ia até o calcanhar. Outro detalhe interessante que vai ajudar Joana nesse disfarce vai ser que o uso da barba e bigode já não vai ser mais tão comum entre os homens. O hábito de se barbear vai ser algo presente no dia a dia, principalmente do clero. Então Joana vai se aproveitar disso, cortando os seus cabelos e se passando por homem. Logo ao chegar ao interior dos recintos religiosos, Joana começa a expor a sua inteligência de maneira encantadora. Logo, logo, os demais religiosos vão ficar encantados com a sua capacidade intelectual. Joana também demonstrava alguns conhecimentos medicinais que pela Igreja Católica era proibido para quem era de fora do clero, mas dentro das suas dependências era tolerado.
E com isso, Joana vai ganhar a confiança de muitos padres, muitos monges e bispos da época. E cada vez mais, Joana vai alcançando uma ascensão dentro do convívio religioso, a tal ponto que chega a ser nomeada Papa, que seria o líder máximo da Igreja Católica. E Joana vai exercer com brilhantismo o seu papado. O papado de Joana vai durar por volta de mais ou menos 3 anos. Um papado que tinha tudo para ser brilhante. Vai ser interrompido, como as melhores novelas, né? Vai ser interrompido talvez por uma suposta história de amor. Na verdade, é difícil de provar, é difícil de saber o que aconteceu. Joana, ela vai engravidar, por incrível que pareça. Ela vai engravidar. Alguns historiadores vão afirmar que Joana vai se engravidar de um antigo amor da adolescência, ou Joana se envolve com alguns bispos da sua convivência e tem um caso amoroso com algum deles. Claro, a Igreja Católica sempre vai negar esse fato, nunca vai admitir. Em relação à gravidez de Joana, existem duas versões para o que aconteceu. Aliás, toda a história da papisa Joana, ela é cheia de versões. Existem versões dos historiadores, versões da Igreja Católica, versões dos teólogos, entre outras. Então é difícil a gente seguir um raciocínio. Talvez a ideia desse vídeo seja as pessoas que estejam assistindo buscar mais e mais e mais informação. Esse é um assunto tão interessante que quanto mais você busca informações, mais você quer ir a fundo para buscar os reais fatos. É um assunto cheio de mistério. Mas voltando aqui em relação à gravidez. Dizem que durante uma caminhada papal pelas ruas do Vaticano, o Papa, vamos chamar o Papa João, ele tem um mal-estar, né? Cai do cavalo e começa a sangrar. Nesse sangramento, logo as pessoas que tá ali socorrendo percebe uma criança no meio das pernas do Papa João. As pessoas vão ter dois tipos, dizem que tem dois tipos de reação, né? Primeiro, as pessoas vão dizer, nossa, milagre, milagre, e vão aclamar o Papa João, já que este Papa estaria dando à luz a uma criança, vão colocar como milagre. A história, essa versão da história, diz que logo em seguida o Papa João ou a Papisa Joana vem a falecer no local e as pessoas acabam pegando essa criança e depois essa criança é criada dentro dos princípios religiosos e chega a ser até bispo. Isso é uma versão que não é confirmada. E existe também uma outra versão, também não confirmada, mas que muitos historiadores estão buscando a documentação para saber, onde diz que após o parto, as pessoas se revoltadas com a farsa do Papa João VII, amarra o seu corpo nas cordas de um cavalo e esse cavalo sai disparada, arrastando a papisa Joana até a sua morte. Em relação ao pai da criança, até hoje não existe nenhuma teoria de quem seria o verdadeiro pai. Como eu já falei anteriormente, poderia ser um amor da adolescência ou poderia ser um relacionamento que ela teve com algum bispo de dentro do interior religioso. O que chega a ser, novamente, uma ironia, né? Que ela acaba, com tanta inteligência, acaba se deixando seduzir por um religioso, ou seja lá quem for, e acaba, de certa maneira, estagnando as suas ambições papais. E é claro que a Igreja Católica vai negar veementemente essa história. A Igreja Católica, ela, segundo alguns historiadores, ela vai apagar todos os registros que tiver em relação a esse fato. Talvez um dos registros mais curiosos que tenha em relação a esse fato é a rua pela qual passava esse cortejo papal, onde Joana deu à luz. Essa rua, em Roma,
Até os dias de hoje, ela é conhecida, ela é registrada com o nome de Rua da Papisa. Isso traduzindo para o português. Claro que em latim e italiano se fala de outra maneira, mas ela é registrada como a Rua da Papisa, dando aí a se entender que naquela rua foi aonde a Papisa Joana deu à luz. A história da Papisa Joana ela é tão interessante que ela virou filme. E olha que coisa curiosa. Até outro dia, pouco tempo atrás, o filme A Papisa Joana estava disponível na plataforma da Netflix e misteriosamente ele sumiu, não está mais disponível. O porquê não sabe se responder. No YouTube você encontra pequenos trechos dos filmes, quem quiser assistir, quem quiser pesquisar mais. Vou falar outra curiosidade em relação à Igreja Católica sobre a Papisa Joana. A Igreja Católica, que nega constantemente esse fato, ela vai ter em suas dependências uma espécie de uma cadeira que se parece com um assento sanitário. A Igreja Católica ela vai dizer que essa cadeira ela é um assento sanitário. Entretanto, essa cadeira ela foi produzida depois do papado de João VII, né? Ou Papisa Joana. E é uma cadeira onde os papas recém-eleito sentava-se e um outro cardeal mais jovem iria ali verificar as suas partes íntimas sentado nessa cadeira para saber se era homem ou não. Alguns historiadores vão dizer que a ideia era saber se o Papa tinha testículos e assim estivesse preparado para assumir os desafios do papado. Vem até aí um dito popular chamado, quando se diz, né, no interior, quando se quer dizer que um homem tem coragem, diz assim, olha, esse cara tem cunhão, algo assim. Então a ideia vem daí. Era preciso verificar se o Papa eleito tinha os testículos para aguentar os desafios de ser um Papa. Essa ideia da cadeira remete aí realmente a um erro da Igreja Católica que cometeu, onde aceitou como Papa uma mulher nas suas dependências. Para finalizar aqui o vídeo, mais uma vez eu vou deixar bem claro que a ideia do vídeo aqui não é e nunca foi afirmar nada, nem nesse vídeo, nem nos demais vídeos relacionados à história. Porque dentro da história, nada é definitivo. A história ela muda de acordo com quem conta. Se, vamos supor, uma história, o descobrimento do Brasil, por exemplo, ela é contada pelo homem branco, pelos portugueses que chegaram aqui. Ela nos é contada de uma maneira. Se essa mesma história do Brasil fosse contada pelos índios que estavam aqui, ela seria completamente diferente. Cada um tem a sua versão da história. E essa história da Papisa Joana não é diferente. Então, eu desafio a vocês, ou proponho a vocês que estiverem assistindo esse vídeo, de pesquisar cada vez mais. Quem conseguir achar o filme A Papisa Joana, né, assista para ter uma reflexão. Tem vários outros vídeos também no YouTube, né, que cita algumas histórias. Vão ter versões muito diferentes, né? Cabe a você que está assistindo analisar cada um.